Em ação movida pelo Livres, Bolsonaro será julgado por suas alegações de fraude na eleição de 2018. Com mudanças na cesta básica, a Câmara vota e aprova a regulamentação da reforma tributária. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou o Magno Cal. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder as notificações. Esse é o Livrescast. Vamos lá. Em 2021, o Livres entrou com uma ação contra o então presidente Jair Bolsonaro depois de suas inúmeras declarações acusando uma fraude na eleição de 2018. Sim, aqui ele venceu. Aqui ele venceu. Isso, que ele seguiu afirmando a fala que deu origem à nossa ação foi uma fala em Miami em que ele disse ter provas, enquanto era literalmente o atual presidente da República, dizia ter provas de que teria vencido as eleições em primeiro turno em 2018. A primeira vez que ele disse isso foi no evento em Miami, em 2020, mas durante o mandato ele repetiu essa afirmação 183 vezes, fazendo alegações falsas sobre as urnas eletrônicas, segundo o monitor do debate político no meio digital da USP, a Universidade de São Paulo. E nós fomos à justiça pedir para o então Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro continua sendo Jair Bolsonaro, mas o então presidente da República, Jair Bolsonaro, para que apresentasse as provas, já que o chefe do executivo, o ocupante do cargo mais alto da democracia brasileira, dizer que tem provas de fraude num tema tão sério quanto as eleições presidenciais, devia ser uma questão que fosse esclarecida pela justiça o quanto antes, né? E eu acho essencial, em primeiro lugar, já começar fazendo a distinção entre o princípio sagrado da liberdade de expressão, que é um direito de todo cidadão, e o dever que qualquer autoridade pública tem quando ocupa um cargo de não avacalhar com as instituições. Que foi até a justificativa da AGU à época, né, ao receber a primeira notificação, foi a estratégia de defesa do então presidente Jair Bolsonaro, foi a AGU argumentar que o presidente estava usando apenas da sua liberdade de expressão. Mas para qualquer pessoa que tem um mínimo de noção, não podemos presumir que seja algo tão difundido no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma diferença muito clara entre o princípio de você poder expressar uma ideia livremente e você dizer publicamente, enquanto ocupa o maior cargo da democracia brasileira, que tem provas de que a eleição foi fraudada. E por isso nós achamos fundamental que o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje ex-presidente Jair Bolsonaro, prove que tem provas, que demonstre as provas que diz possuir, ou que então reconheça que está mentindo para a população brasileira. Nos dois casos, acho que seria uma boa contribuição à democracia brasileira para que saibamos como estariam fraudando as eleições nacionais ou que estamos diante de um mentiroso que mente para atingir os seus próprios objetivos políticos. E mente num elemento que é essencial para a sustentação de qualquer sistema político, que é a ideia da legitimidade, né? Exato. Ou seja, o que legitima o exercício de poder de qualquer membro eleito. E mente, talvez da forma mais... não é engraçada, seria engraçada se não fosse trágica, sobre uma eleição em que ele venceu, né? Então, se não há no ex-presidente Jair Bolsonaro um senso de autocontenção para falar sobre a eleição que venceu, que dirá falar sobre outros temas, sobre os quais ele tem toda a legitimidade e liberdade para falar, mas não deve ter a liberdade de, no cargo de presidente da República, dizer que tem provas de que houve um crime, porque fraudar eleições é um crime, e não apresentar as provas, como se fosse um discurso político, e isso não é um discurso político. Até porque, se a legitimidade do cargo que ele ocupava, presidente da República, estava fundamentado pela eleição, ao dizer que a eleição que ele venceu foi fraudada, ele estava dizendo, portanto, que ocupava um cargo ilegitimamente, de acordo com o sistema representativo. Exato. E que
ele diminui a confiança da população no mecanismo que o elegeu, sabendo que o que sustenta de pé não só o mecanismo eleitoral, a forma de se escolher um representante via eleições, é a confiança da população, né? É a legitimidade que a confiança da população empresta ao sistema, mas ele imagina estar, na verdade, contando um pouco de vantagem, né? Todo mundo que consegue ter um pensamento um pouco mais profundo consegue entender que se não há confiança no processo eleitoral, e o Brasil já fez inúmeros processos eleitorais em que a confiança da população e a confiança de qualquer observador era baixa, e isso o torna, claro, muito menos legítimo, mas o que empresta confiança ao sistema democrático é nós nos sentirmos representados por aqueles que são eleitos como uma expressão da vontade da maioria. E Bolsonaro ataca esse fundamento sem entender que é o fundamento que não só o sustenta na vida política, mas que sustenta sua família inteira, já que sua família inteira, agora não, né? Agora seus filhos são empresários, mas a sua família inteira vivia da política, né? E quando a gente pensa, o que é que o Livres tem a ver com tudo isso? Bem, o sistema da liberdade política, o sistema que mantém todas as liberdades sendo fruídas, é esse arcabouço institucional que é sempre frágil, delicado e que precisa ser protegido de pilantras mentirosos que tentam degradá-lo, né? Então, a defesa da integridade do sistema, veja, isso não tem nada a ver com proibir de fazer críticas ao sistema eleitoral, algo, não é isso. Todo fundamento da democracia tem a ver com o fato da democracia ser um sistema, por definição, aberto para o debate livre na sociedade. O ponto é que se nós não tivermos a confiança de que nós somos capazes, como sociedade, de resolver os conflitos e as divergências pacificamente através do voto legítimo, o que sobra é guerra civil, é ditadura, é o fim das liberdades. E é claro que a liberdade política depende do esclarecimento da situação que estava posta ali. Se as urnas de fato foram fraudadas, é do interesse público saber que as urnas são passíveis de fraude. Se Bolsonaro venceu no primeiro turno, é do interesse da sociedade brasileira que ele seja coroado o vencedor no primeiro turno, que ele não seja vítima de fraude. E se ele não foi eleito no primeiro turno, e se não tem provas de que as urnas foram fraudadas, também é do interesse público saber que, por observar a possibilidade de vantagens políticas, que nem sei se trariam vantagens políticas esse tipo de afirmação, o presidente da República, então o presidente da República, estava disposto a mentir. Também é parte da manutenção da estabilidade da democracia e da normalidade política sabermos qual era o caso ao qual o presidente Jair Bolsonaro se referia. Se era o caso de fato haver fraudes na eleição, o que significa que ele foi eleito no primeiro turno e tivemos um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad absolutamente ilegível, porque a vitória de Jair Bolsonaro foi roubada por formas que nós ainda não conhecemos, mas que é de conhecimento do presidente Jair Bolsonaro, ou então o presidente Jair Bolsonaro, de posse da faixa presidencial, estava mentindo para obter vantagens políticas. E nós, no fundo, nós sabemos qual dessas opções é mais provável. É a que está na mesa. Mas o ponto é, nossa ação seria julgada nesta semana. Infelizmente, em função de férias do nosso judiciário, o julgamento foi adiado. É isso aí. Mas nós teremos agora um depoimento do advogado e autor da ação, Irapuan Santana. O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante o seu mandato, por diversas vezes falou que a eleição de 2018, que ele mesmo ganhou, havia sido fraudada.
E por conta disso, o Livres falou o seguinte: olha, se você está dizendo que as eleições foram fraudadas, aponte as provas que você tem disso, né? Porque ele sempre falou isso, mas nunca comprovou nada, nenhum indício de que isso era uma verdade, né? Então, por conta disso, a gente ingressou com a ação ainda em 2021. E aí, na sentença, infelizmente, não foi reconhecida a nossa legitimidade para entrar com a ação. A gente apelou disso e aí o Ministério Público falou que não só existia a legitimidade ativa para entrar com a ação, como também a ação tinha que ser julgada procedente, né? Afinal de contas, a gente está falando que liberdade de expressão ela tem que vir com responsabilidade, né? Então, se uma pessoa está falando determinada coisa e essa pessoa ela é uma autoridade pública, ela tem que comprovar, no mínimo, né? Sob pena de ficar simplesmente atacando as instituições. E por conta disso, hoje tinha sido marcado o julgamento, né, da apelação, mas infelizmente o julgamento foi adiado e agora a gente continua aí na expectativa de saber quando que será marcada a sessão novamente para a gente ir até o tribunal e poder fazer a sustentação oral e, se Deus quiser, sair com uma vitória para a nossa democracia. Esse foi o depoimento de Irapuan Santana, consultor jurídico do Livres. Claro, nós vamos manter a nossa cobertura aqui no Livrescast a respeito dessa ação fundamental do Livres. Esperamos que seja pautada para o julgamento efetivo, sem as férias de vossas Nós estávamos prontos, né? Nós estávamos prontos para ir até lá. O Irapuan, de fato, foi até lá e só soube que o julgamento tinha sido adiado uma vez que ele chegou lá, ou seja, adiaram a sessão, deram férias para o desembargador e nem avisaram a uma das partes do processo. Mas temos confiança na justiça e esperamos que a ação seja julgada procedente o mais rápido possível. Como também tivemos nesta semana uma importante notícia para o Brasil, a aprovação pela Câmara dos Deputados da regulamentação da reforma tributária. Os deputados mantiveram os itens da cesta básica propostos pelo governo e incluíram outros itens na isenção. Com a aprovação, a composição da cesta básica agora conta com arroz, feijão, carnes, farinha de mandioca, farinha de trigo, açúcar, macarrão e pão comum, mandioca, inhame, batata doce e coco, café, óleo de soja e óleo de babaçu, manteiga, margarina, leite fluido, leite em pó e fórmulas infantis definidas por previsão legal específica. Podia ter sido muito pior, né? Podia ter sido muito pior. E eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente contextualizar para as pessoas de que, bem, termos essa lista que a gente acabou de falar, por mais que, assim, eu acho engraçado a presença, por exemplo, de óleo de babaçu. Eu não sei em que parte do Brasil o óleo de babaçu é item essencial. Eu não sei se, enfim, se foi... No norte? eu não sei, mas enfim. Eu não sei a qual agenda... Quem está sendo servido pela inclusão do óleo de babaçu? Mas eu sei que é um avanço que tenhamos esta lista. Assim, desculpem... Alguns dos nossos ouvintes, algumas das pessoas que estão nos assistindo, provavelmente sabem de uma região do Brasil onde o óleo de babaçu é um item essencial de uma cesta básica. Da minha ignorância sudestina, eu tô me perguntando a que grupo de interesse o óleo de babaçu serve. Talvez a gente vai descobrir uma das duas possibilidades no decorrer das próximas semanas. Qual é a região onde ele é fundamental, ou então qual grupo de interesse fortíssimo conseguiu colocá-lo nessa lista restrita, né? A gente tinha um temor que diferentes grupos de pressão de diferentes regiões fossem incluir seus produtos
na cesta básica, o que não aconteceu. Aconteceu só com a carne. Exato. Que tem um grupo de pressão muito grande, muito bem estabelecido. JBS, Irmãos Batistas, Exato. o maior frigorífico do Brasil. Nós sabemos bem Exatamente. que há alguns... Você que nasceu aí antes de 2018 sabe qual é a relação do atual governo com o que liga o Partido dos Trabalhadores aos grandes frigoríficos brasileiros. Mas fica aí a questão. É curioso e bastante revelador do funcionamento da dinâmica política brasileira o fato de que houve um momento em que, por articulação do ministro Fernando Haddad e do presidente da Câmara, Arthur Lira, a carne estava fora da cesta básica. E voltou a entrar em pauta por pressão, veja bem, do maior partido da oposição. Pois é. Do PL com a frente parlamentar do agronegócio. Ou seja... Da agropecuária. Pois é. Ou seja, a oposição funcionou nesse caso para pressionar e conseguir, no fim das contas, um grande acordo que aí incluiu o PT e o apoio explícito do presidente Lula. Um acordo que, no fim das contas, tem como objetivo favorecer os frigoríficos e os mais ricos. E os mais ricos. Olha, a gente teve essa semana, né, o governo trabalhando para que a carne, por um bom motivo, ficasse de fora. E acabamos a semana com não apenas o ministro Fernando Haddad, mas também a primeira-dama Janja, comemorando a inclusão da carne, que trabalhou contra uma política do governo, foi colocada lá pela oposição, e a política do governo estava certa. E acho também, mano, é uma boa chance de a gente dizer por que a gente era contra a extensão de um monte de produto, desse benefício da cesta básica a um monte de produto. Com certeza. E antes, Magno, eu vou pedir pra gente dar um passo atrás e lembrar que como é hoje. É isso, vai. Porque, vale dizer, a gente vai... Daqui a pouquinho você vai nos ver criticando fortemente a inclusão de itens na cesta básica. Mas, pra gente não perder de perspectiva que, apesar de estarmos perdendo na regulamentação dessa reforma uma grande oportunidade de fazer com que as coisas sejam melhores, a gente não pode esquecer de onde a gente parte. Porque sim. A gente parte do pior sistema tributário do mundo. Disparado. E que, entre outras coisas, no assunto da cesta básica, a gente tinha cestas básicas estaduais regulamentadas por decreto dos governos estaduais, sem qualquer tipo de transparência, que fazia com que, por exemplo, em alguns estados, tivesse isenção de cesta básica, não o óleo de babaçu, mas o ovo de jacaré. Pô, capacete. Em alguns estados tinha um capacete. Capacete era item da cesta básica. E a gente já aprendeu que deixar algumas coisas a cargo dos governos estaduais é uma péssima ideia, né? Os governos estaduais tendem a ser mais sensíveis à corrupção, tendem a ser mais sensíveis a interesses específicos locais e, no fim das contas, os governos estaduais acabam sabendo que, em caso de emergência, o governo federal poderá resgatá-los. Então nós temos governos estaduais que não só não se sustentam, mas que parecem nem fazer esforço para que possam, em algum momento, se sustentar, porque tem muita dificuldade em dizer não para os interesses locais. Agora, o que a gente tem hoje é absolutamente louco. Não apenas um sistema confuso, não apenas um sistema complexo, mas também um sistema muito regressivo, né? Um sistema que taxa pessoas com diferentes faixas de renda de forma desproporcional. Nessa semana, o jornal o Globo está fazendo um ciclo de postagens com imagens que mostram como, falando sobre um determinado produto, como é agora e como vai ficar depois da reforma, e nem todos eles ficam melhores depois da reforma. Mas ainda assim são importantes porque a gente consegue entender melhor qual é o espírito da política tributária brasileira do que a gente consegue hoje. Hoje é muito complicado a gente entender. Por exemplo, a gente entende, a partir dessa simplificação que nos traz a reforma tributária, que carros elétricos estão
com o imposto do pecado, né? Então nós aumentamos a tributação para carros com motor a combustão, seguindo aí todas as estratégias mundiais para a sustentabilidade, mas porque os fabricantes de automóveis, por algum motivo, não perdem nunca nesse país, nós também tributamos o seu principal competidor, ou seja, 0-0, né? Então vamos aproveitar. O que danado é o imposto do pecado, Magno? O imposto do pecado é aquele extra que entra para complementar a alíquota básica que incidirá sobre os produtos. Ou seja, a tentativa, de forma geral, a tentativa dessa reforma tributária foi diminuir o número de alíquotas que incidem sobre produtos e serviços no Brasil. O Brasil é uma loucura. Nós tínhamos empresas que vinham para cá e nos davam uma dimensão da nossa loucura ao dar-nos a oportunidade de comparar o tamanho dos times que cuidavam de tributação no país e que cuidavam em outros países, e aqui sempre foi muito grande. A tentativa da reforma tributária era de simplificar, então ter uma alíquota básica incidente sobre boa parte dos produtos, o tal do IVA, e o imposto do pecado é aquele que IVA entra... que quer dizer Imposto de Valor Agregado. Isso, o imposto de valor agregado. E o imposto do pecado entraria em cima ali com o objetivo de, obviamente, desincentivar o consumo de tais produtos, né? Tem o ditado clássico, o que você quer quando você quer mais de uma coisa, você abaixa os impostos. Quando você quer menos de uma coisa, você aumenta os impostos. Então, o imposto do pecado tem o objetivo de diminuir o pecado. E quais são os pecados que eles tentam diminuir? Fumo, consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes. Em tese, Os carros com motor... atividades que, na economia, constituem a chamada externalidade negativa. Né? Ou seja, que geram como efeito não intencional, ao serem consumidas, algum prejuízo aos outros. Em outras palavras, se consumir muito álcool pode gerar um problema de alcoolismo e isso leva a uma série de consequências ao sistema de saúde, nós teríamos um imposto extra, o imposto do pecado, que nessa reforma está sendo chamado de imposto seletivo, para desincentivar aquela postura. Só que, quando a gente fala de externalidade negativa, de efeito negativo, não faz nenhum sentido falar em impor um imposto do pecado à produção de um carro elétrico. Painel solar. A gente está trazendo para dentro da reforma uma discussão sobre a atuação dos grupos de interesse no Brasil. E acho muito importante que isso aconteça, porque a gente precisa discutir abertamente por que um governo eleito com o discurso da sustentabilidade, da mudança, da transição energética, de colocar todas as políticas públicas sob o frame das mudanças climáticas, resolve incentivar o uso de carro a combustão e de carro a combustíveis fósseis. Por que não precisava incentivar outro? Deixa 0-0. Nós vimos declarações da indústria de montadoras aqui no Brasil dizendo: se não houver imposto seletivo para os carros elétricos, sairemos do país. A gente precisa ter essa conversa com as montadoras. Falar assim, sai então. O Brasil precisa tomar uma decisão a respeito das montadoras. A gente não aguenta mais criar essa criança. A indústria infante das montadoras, a indústria automotiva, é muito cara pra gente. Essa criança precisa crescer e aprender a sobreviver dos carros que vende. Olha só, o Brasil tem muita gente para ajudar. O governo brasileiro tem muita gente a dar assistência. As montadoras de automóveis não estão nessa lista. Pelo amor de Deus, sob nenhum critério. Distribui dinheiro no ABC Paulista, que é melhor do que ficar dando anos, décadas, literalmente décadas de incentivo para as montadoras, que nos mantém reféns. A gente não consegue evoluir para nada porque as montadoras sempre têm algum problema. Deixa elas irem então.
É uma Vamos lá. indústria nascente que começou com JK, ou Exato. seja, já é avó, mas continua 75 nascente. anos, nós temos 75 anos de uma indústria nascente que não consegue se sustentar. Não consegue se sustentar e joga esse jogo por saber que o governo jamais trucará os seus argumentos. O governo precisa ter um momento com as montadoras de carro para dizer: nós vamos parar de dar dinheiro para vocês. E se vocês quiserem sair, me desculpem, mas a gente precisa encontrar uma saída para essa situação. A gente está há 75 anos tendo uma força gigantesca nas nossas políticas públicas, uma força que faz exatamente aquilo que a gente critica, socializa as perdas e capitaliza os lucros. Quando as indústrias automotivas estão indo bem, a gente nem ouve falar delas. Quando elas estão indo mal, todo mundo tem que botar um dinheirinho para salvar. Chega, cara, chega. A gente precisa se libertar disso. A gente está há anos sendo arrastado por esse infinito, por essa infinita inclinação a morder cada vez mais. Sempre que tem um problema na indústria, é uma indústria que está tendo problemas em vários lugares do mundo, né? Porque vários lugares do mundo estão com uma política de maior sustentabilidade. Os carros elétricos estão se tornando mais baratos, mais independentes, né, no sentido de ter mais autonomia, e eles não estão conseguindo acompanhar. Existe uma mudança cultural também, né? E tecnológica, né? Que veio com os aplicativos de transporte. Eu, por exemplo, tu também, né? Nem tem carro, nem pensa em ter. Não tem. Então, assim, nós somos de uma classe social que Antigamente teria carro. Hoje vive em prédio que tem garagem, né? Que o prédio prevê 2 garagens pro teu apartamento. Não tem carro. E a indústria vai ter que lidar com isso. Houve uma mudança de costumes e houve uma mudança tecnológica. As indústrias antigas, as indústrias dos veículos a combustão, não estão conseguindo acompanhar, em termos de tecnologia e preço, as indústrias que se especializaram em carros elétricos. Agora, a culpa disso é do pagador de impostos brasileiro? Não é. Então, se as indústrias automotivas ficam ameaçando, o governo brasileiro não pode ser refém de indústria. A gente é refém de indústria toda vez que a gente tem alguma discussão sobre incentivos fiscais, a gente é refém da indústria. A esquerda do Amazonas estava defendendo a Coca-Cola, dizendo que sem incentivo a Coca-Cola não consegue produzir. Meu amigo, se a Coca-Cola não consegue sobreviver vendendo refrigerante pra gente, eles precisam vender outra coisa, porque não é culpa minha. Eu tomo outro refrigerante. Eles não podem pressionar o governo brasileiro, o Estado brasileiro, que tem um monte de gente aí para ajudar a Coca-Cola, as indústrias automotivas, que prestam um grande serviço. Por favor, Coca-Cola, não saia do Brasil. Eu seria pessoalmente muito afetado. Eu sou um grande... O Wagner não vive sem uma coquinha. Eu não vivo sem uma Coca, mas eu não quero que a gente continue a sustentar a Coca-Cola. Se a Coca-Cola vai custar R$10 para o consumidor, me deixa tomar essa decisão, então. Olha, R$10 está realmente muito caro. Agora, eu não quero seguir pagando 5, dividindo a conta com o seu João, que toma suco, pô. É um absurdo. Enfim. Pois agora, falamos da cesta básica. Falamos do IES e vamos para a cesta básica. Quando a gente fala de cesta básica, muita gente imediatamente pensa, cesta básica, todo mundo precisa de cesta básica para comer. Então, por que não é positivo dar isenção para cesta básica? Ou muita gente pode estar se perguntando, que liberais malucos são esses que vão defender impostos sobre a cesta básica? Como é isso? Bom, primeiro a gente precisa entender que o jogo arrecadatório do governo, ao contrário da economia, é meio de soma zero. É de soma zero porque o governo não mostra nenhuma disposição real aí para cortar gastos de forma significativa. A gente teve um anúncio recente do governo por meio do ministro Fernando Haddad, mas a gente está esperando para ver. E mesmo assim, é uma decisão de corte de gastos que acontece num cenário de déficit, ou seja, o corte não vai dar muita margem para o governo. O corte de gastos não dará margem para o governo cortar impostos, né? Dará margem para o governo dever menos. Então, qualquer corte na arrecadação implicará em endividamento ou na transferência dessa taxação para algum outro lugar. Então, a gente sempre tem sido muito firme na questão do corte de gastos,
porque nós queremos ver impostos sendo diminuídos com alguma responsabilidade. Todo político quer cortar impostos. Políticos adoram cortar impostos, mas se você não corta gastos, você está jogando essa dívida para frente. O que acontece? Aumentando a inflação, que é o pior modo de cobrar imposto. Há ainda formas piores do que essa, que é por meio da inflação. Samuel Pessoa costuma dizer que só existe uma forma pior de arbitrar um conflito de gastos do que a inflação. É a guerra civil. Exato. Então, vamos dizer que nós temos 3 possibilidades. Uma é o governo só ir se endividando, e é isso que ajuda os banqueiros, hein? Amigos da esquerda, ajuda banqueira e dívida do governo. O governo é um ótimo pagador de empréstimos. Outra coisa é a inflação, outra forma é a guerra civil. A gente está esperando aí só o primeiro desses passos, que é o endividamento. E o que acontece com a cesta básica? A gente oferece os benefícios da cesta básica de maneira igual a todo cidadão brasileiro. E nem todo cidadão brasileiro merece esse desconto na cesta básica de forma igual. Como nossos recursos são limitados, a ideia da reforma tributária era fazer com que esses benefícios da cesta básica fossem direcionados apenas aos brasileiros que mais precisam deles. Ou seja, para que o brasileiro que compra carne para fazer um picadinho tenha mais benefícios fiscais do que o brasileiro que compra a picanha para fazer um churrasco ou compra um outro steak aí mais salmão, né? Salmão. Que beneficia quem compra sardinha e não quem compra Exato. E o que o Brasil tende a fazer? O Brasil tende a ser gastão e ignorar as restrições. A gente diz não para ninguém, a gente vai colocando todo mundo no bonde. Qual era a ideia inicial? Era substituir a isenção à cesta, que é geral e se aplica a todo mundo, pelo cashback, que seria direcionado para aquelas famílias que têm menor renda e que mais precisam desse benefício, né? A gente tiraria um benefício universal e faria com que esse benefício fosse concentrado. O que o Congresso Nacional fez, manteve o benefício concentrado, mas também deu o benefício universal. Ou seja, o governo, o Estado, perde arrecadação de um lado e perde do outro. Nós, liberais, gostamos que o Estado taxe todo mundo e aumente a arrecadação? Não. Mas nós, liberais, que estamos acompanhando o Brasil em 2024, achamos que essa é uma medida responsável? Não. Por quê? Porque o governo brasileiro, o Estado brasileiro está com problemas e precisa tomar decisões difíceis. O que o Congresso Nacional faz? Ignora as decisões difíceis, dá benefício a todo mundo e segue adiante. E eu queria adicionar 2 pontos aí. O primeiro também é que quando se trata de escolher quem vai pagar mais, quem vai pagar menos em termos de setores econômicos, na prática, a gente está falando de uma intervenção do governo no mercado. A gente está falando de uma preferência do Estado em relação a preços relativos, né? Então o Estado está escolhendo que o setor X vai ter preços melhores do que o setor Y. Por quê? Porque o Estado quis. Ou seja, isso é um tipo de interferência no funcionamento livre da economia que tende, em primeiro lugar, a prejudicar a produtividade, porque então as escolhas vão ser feitas não com base na lógica de mercado puramente, mas com base na lógica de mercado distorcida por essa regulação. E aí vem o segundo ponto, que é o efeito na dinâmica política. Porque, uma vez a gente dizendo que o governo vai interferir em quem tem preço melhor ou pior, o que é que a gente estimula politicamente? A corrida do lobby, que é exatamente o que a gente vê na regulamentação da reforma tributária. Então, no lugar do empresário e dos setores econômicos estarem preocupados em aumentar a sua produtividade para oferecer o melhor produto ou serviço pelo menor preço possível para o seu cliente, os setores passam a se organizar para fazer lobby em Brasília para conseguir um benefício e na comparação com os outros setores. Ou seja, a gente acaba dando nó quando o governo entra no lugar onde não deve entrar, que é
a interferência no sistema de preços livres de mercado. Né? E vamos esperar para ver se essa lista vai crescer ou não, né? Nós temos a regulamentação sendo aprovada agora, mas nós temos todo um futuro pela frente para que os setores organizados atuem para que seus produtos passem a fazer parte da cesta básica, e aí os políticos vão lá, vai ter não sei o que lá na mesa do brasileiro, quando na verdade vai ter muito benefício para um setor específico da economia. Então, o que a Janja foi anunciar não é que ia ter carne na mesa do brasileiro. É que os irmãos Batista abriram um espumante ontem à noite. Os irmãos Batista e toda a sua indústria serão beneficiados por um desconto de imposto que, primeiro, não deveria existir, e segundo, se fosse para existir, deveria ser focalizado. O que o Brasil faz, de novo, é subsidiar atividades de quem não precisa de subsídios. A gente já faz isso com a educação dos ricos, a gente já faz isso com o plano de saúde dos ricos, a gente vai fazer isso com o plano de saúde dos animais dos ricos, porque... Desculpem, eu sei que a pauta da causa animal é muito popular, mas quem faz plano de saúde pro animal não é pobre. E não deveria precisar de subsídio do Estado brasileiro para cuidar do seu pet. Enquanto isso, nós vemos pessoas precisando de assistência social, a gente vê pessoas precisando de um sistema social mais robusto, e isso é tranquilo para nós do Livres como liberais dizer, porque nós temos uma sociedade que optou por um certo modelo de assistência social. Então nós queremos que essa assistência social seja feita de uma forma que seja minimamente eficiente. E isso aqui não é fazer política social de forma eficiente, é dar benefício para quem não precisa. E isso é um outro ponto ainda, porque quando a gente pensa, se o objetivo é fazer assistência social, fazer o pobre pagar menos... Por que a gente está dizendo que tem que ser na comida? Não pode ser, por exemplo, no calçado para o filho ir para a escola? Por que não pode ser no aumento do Bolsa Família? Exato. Por que eu tenho que dar especificamente para um setor? Carne. Por que não pode ser outra coisa? O pobre não pode escolher outra coisa? A cesta básica. Não, nós temos que ser a cesta básica. Pô, tu tá dizendo, então... A gente não aprendeu nada com Bolsa Família. Que a cesta básica não funciona. Nós passamos anos e anos e anos distribuindo cestas básicas. Anos e anos e anos botando um benefício fiscal na cesta básica. Nós descobrimos que está errado. Nós fizemos a reforma tributária também porque já entendemos que isso não está certo, que isso está errado, que isso é uma forma retrógrada de se fazer política, e a gente vai lá e faz exatamente o que a gente estava tentando evitar. E aí, isso é o mais triste, porque a gente sempre fala que o PT não aprende com seus erros, mas o PT não aprende sequer com os seus acertos. Né? Exato! É pior do que não aprender com seus erros, é não aprender com seus acertos. E não só o PT. O Congresso Nacional é sócio do populismo idiota, de um populismo que não livra os pobres de nada. Não é fazer política para uma classe contra a outra. Você está fazendo política para uma classe, na verdade, uma classe muito pequena, que são os lobistas, os interesses organizados que foram lá fazer pressão para esse tipo de coisa, está desinformando a população, porque é literalmente desinformar. Você tem a possibilidade de fazer um benefício focado nos pobres. Ou então, tem uma possibilidade de fazer um benefício que se estende para quem não precisa de benefício, inclusive para uma indústria que está indo muito bem, obrigado. E você faz o quê? Dá o benefício para todo mundo, mesmo sabendo que depois você vai ter que encontrar esse dinheiro em algum lugar. O Brasil está loucamente atrás de receitas. Todo mundo sabe. O Fernando Haddad está atrás de receitas em tudo quanto é lugar. Acabou de taxar as blusinhas das pessoas que compram menos de $50 num site. Mas os ricos que fazem churrasco de carnes nobres vão conseguir porque está na cesta básica. Parabéns para eles. E, como resultado, provavelmente, ao que tudo indica, teremos a maior alíquota de imposto de valor agregado do mundo. Exatamente. Parabéns ao Brasil. É isso aí. Quando você não consegue dizer não a ninguém, os seus gastos vão subir. Você precisa saber fazer escolhas. E o Estado brasileiro, os políticos brasileiros, são pais muito generosos. Não conseguem dizer não a nenhum dos filhos. E aí você sai gastando de forma não só profícua, mas também de forma bastante irresponsável.
nessa situação da regulamentação da reforma tributária, é claro que o sistema atual é muito ruim, é claro que a reforma tributária poderia ser muito pior, mas termos uma alíquota que deverá ser a mais alta do mundo no IVA e termos possíveis avanços tendo seu efeito diminuído, é muito, muito triste. É mais uma oportunidade que a gente perde. É aquela história. O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E ainda vai ter tramitação no Senado, né? Pode piorar. Exato. O Senado era a casa que estava piorando a reforma tributária e a Câmara é a casa que estava melhorando. Então, se essa é a versão que sai da Câmara, acho que a gente pode esperar que o Senado dará suas contribuições algumas contribuições para a piora da regulamentação também. Todo mundo quer ter uma foto para dizer que beneficiou um setor. Exatamente. Né? Vamos seguir vigilante, porque para contrapor a isso, natural seria uma liderança forte política, um presidente da República, por exemplo, participando ativamente da reforma no sentido reformista. Não foi o caso do que nós tivemos. O presidente Lula, na verdade, atuou em favor dos lobbies e aí só resta a pressão difusa da sociedade civil, como estamos tentando fazer aqui. Exato. O Lula não dá para ter nenhuma esperança no Lula. Ele não consegue nem entender mais o próprio lado do balcão, né? O lado do balcão de Lula, nesse momento, é o lado do balcão que está desesperado atrás de receita. E o lado que o Lula vem performando com sua esposa é o lado de distribuir benefícios, distribuir dinheiro para todo mundo, sem saber que essas questões voltarão para mordê-lo logo ali em seguida. Eu acho que pelo menos o Haddad sabe que ele está comemorando um problema que ele terá no futuro. O Lula parece não saber. Parece ser difícil ver os irmãos Batista e não ir correr para abraçá-los. Exatamente. Né? Mas vamos falar como foi essa semana de atividades do Livres. Nós demos início, nesta semana, à série de sabatinas com candidatos à prefeitura, começando com candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. Eu tive o prazer de participar ao lado da coordenadora de políticas públicas do Livres, Débora Bizarria, da sabatina com Marina Helena, pré-candidata à prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, oportunidade em que, além de termos discutido diversas propostas e ideias para melhorar São Paulo a partir do nosso caderno de políticas públicas, que quem está acompanhando pelo YouTube vê aqui em nossa frente, nós tivemos a oportunidade de firmar um termo de compromisso com Marina Helena em torno de cerca de 30 propostas presentes no nosso caderno. E é um evento que a gente vai seguir realizando e que estamos também conversando com os nossos líderes para que sejam realizados em outras localidades do Brasil. É claro que nós estamos baseados aqui na Casa Livres, aqui em São Paulo, mas haverá eleições municipais em todos os 5.570 municípios brasileiros. Estamos incentivando os nossos líderes que realizem rodas de conversa, que realizem formas de fazer com que haja mais oportunidades dos pré-candidatos, dos candidatos encontrarem com potenciais eleitores, encontrarem com a sociedade civil e fazerem uma discussão pública das suas propostas para as cidades também. E os termos de compromisso, vale dizer, são baseados nas ideias, nas propostas presentes no caderno, não significa um apoio do Livres a uma candidatura ou outra, mas um compromisso celebrado para que possamos trabalhar em conjunto pelo avanço dessas propostas. Então, estamos abertos, inclusive, a ajudar com termos de compromisso todos os políticos que se comprometam em avançar com as ideias presentes no caderno. Exatamente. O que a gente leva aos políticos são as ideias contidas no nosso caderno e o que a gente espera deles não é nada mais, nada menos do que compromisso com algumas dessas ideias, né? Nós temos no caderno de políticas públicas de 2024, um cardápio de 81 medidas. Então, se um político quiser se comprometer com as 81 medidas, ótimo. Se ele quiser se comprometer com uma medida, também tá legal. A gente leva o caderno até ele, a gente assina um termo de compromisso e a gente espera que ele, uma vez eleito, ou ela, uma vez eleita, consiga colocá-las em prática. É isso aí. Se você quiser ver na íntegra a sabatina com Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, acesse no nosso canal no YouTube, youtube.com/livres. Boa. Esta semana, na próxima quarta-feira, dia 17 de julho,
no Manos Restaurante Bar. Não é meu. Olha, tua homenagem. Mas é em Recife. Mas também em em Recife. Viagem. Já fui algumas vezes. Olha aí. Manos. Teremos um evento do George Bastos, líder Livres, que é pré-candidato a vereador do Recife. Fica aí o convite para todo mundo de Recife que estiver acompanhando e quiser participar na próxima quarta, 17 de julho, no Manos Bar, em Boa Viagem. George é uma figuraça, certamente o lançamento da pré-candidatura, da pré-campanha vai ser um evento sensacional. E se o Mano já foi algumas vezes nesse bar, sinal que ruim o bar não é. Então acho que vale a pena dar uma passada por lá, o pessoal que está aí em Recife ou próximo de Recife. É isso. Com isso, vamos chegando ao final desse Livrescast, não sem antes agradecer aos mais de 5.000 associados do Livres em todo o Brasil que tornam possível o nosso trabalho. Se você nos ouviu até este momento e, por acaso, ainda não é um associado Livres, é sinal de que você está perdendo tempo, meu amigo. Está Entre no nosso site, eusolivres.org, se torne um associado para participar das nossas atividades e ajudar-nos a continuar com esses microfones ativos, porque a câmera que nos filma, o gravador, o estagiário que está aqui conosco, todo mundo custa tudo muito isso dinheiro. custa dinheiro. E se você não quiser se associar por algum motivo, sei lá, acho que um motivo onde você morava fora do Brasil, por exemplo, talvez não sabia como fazer, você também pode mandar um Pix pra gente. Mande pra gente. Tudo aqui custa dinheiro, a gente tem que levantar todo esse dinheiro. A gente não tem pai rico. Então, por favor, mande um Pix para o Livres. Pix@eusolivres.org. Exatamente. Muito obrigado, dê um like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos esse episódio e nos ouvimos na próxima semana. Um abraço. É isso.